Glória a Deus, graça e paz, bom dia. Bom dia a você, meu amado. Bom dia a você, minha amada. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente mais um dia na graça do Senhor. Amém? Mais um dia, mais um presente de Deus. Que Deus, o Pai, nos dá a graça de estarmos vivos, né? Enquanto muitos partiram nesta madrugada, talvez em um hospital, talvez, meu amado e minha amada, em um acidente, enfim, tantas coisas, né? É só a gente ligar a televisão que a gente vê quantas coisas acontecem por aí. Amém? E se estamos aqui é porque Jesus, o Espírito Santo, nos dá uma nova oportunidade de estarmos presentes aqui para viver em família, fazer a obra do Senhor, né? Então temos que todo dia agradecer. Vamos fazer uma oração para dar início ao estudo da parábola do filho pródigo. Amém? Nós vamos entender a explicação teológica dessa palavra, a exegese. Vamos saber o que Jesus quis dizer, né? Nesta parábola que venha falar aos nossos corações. Amém? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, a minha fé está em Ti, a minha fé está na Tua palavra, Senhor. Espírito Santo, me ensina a Tua palavra, Senhor. Me ensina a ensinar o Teu povo, Pai. Eu também sou ovelha do Teu pasto. E eu te peço, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus, que todo embaraço caia por terra. Todo mal, Senhor. Cura, meu Pai, a essa pessoa. Eu declaro essa pessoa curada de todos os seus males, Pai. Espirituais, físicos, familiar, sentimental, financeiro. Que todo mal seja repreendido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a você, meu amado. Bom dia a você, minha amada. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Amém? Lucas 15, 11, né? Nós vamos falar sobre o filho pródigo, né? Amém? Deus abençoe você, Jonatas Lima. Um abraço, meu amigo, meu amado. Que o seu dia e a sua família venham a ser alcançados e abençoados pela graça e pelo poder de Deus. Amém? Jesus te ama, eu também te amo em Cristo Jesus. Bom dia, meu amado. Amém? Pastor, o que significa a palavra filho pródigo? Qual é a exegese dessa palavra filho pródigo? Amém? O que essa palavra quer dizer na Bíblia Sagrada? Esse texto, né? Amém? A palavra filho pródigo significa o filho que desperdiçou tudo. Amém? A tradução é o filho pródigo. É o filho que desperdiçou tudo. É a tradução da palavra pródigo. Ele não perdeu apenas os seus bens materiais. Mas como assim, pastor? Ele perdeu a presença do Pai. Ele perdeu a proteção do Pai. Ele desperdiçou tudo que ele tinha. Nós vamos ver aqui na palavra do Senhor como ele agiu e como que o Pai, sendo um Pai bom, agiu para com o Filho. Lucas 15, versículo 11. Olha só. Diz assim: continuou
continuou, né? Jesus falando. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Imagine só, meu amado, você que é pai, minha amada, você ter na sua casa a presença dos seus filhos, e você é uma pessoa financeiramente bem, e de repente um dos filhos chega até você e fala: Pai, eu quero a minha parte. Aí você pode questionar e pensar: puxa, mas eu ainda nem parti daqui. Ele está aqui comigo, está debaixo do meu teto, tem a minha proteção, tudo que é meu é dele, é herança, quando eu partir daqui eu vou deixar para ele. O porquê que ele quer os haveres. Amém? Mas a palavra fala que o pai repartiu os haveres. Olha aqui, ó. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhe repartiu os haveres. A Bíblia não fala aqui, mas imagine você, o pai e a mãe ficaram pasmos, né, digamos assim, porque o filho estava ali junto com ele, junto com o pai, tinha de tudo, passava luta, sim, trabalhava, sim, levantava cedo, sim, mas tinha de tudo. Eles estavam cuidando ali da lavoura do pai, que futuramente, na verdade, ia ser deles mesmo. Amém? Mas o pai, vamos conjecturar, foi no banco, foi no contador lá, fez os cálculos, tirou a parte do filho e disse: ó, filho, está aqui a sua parte. Amém? É triste, né? Isso significa aquela pessoa que está na presença de Deus, passando luta, mas tem a proteção do Senhor, tem a palavra do Senhor, tem a certeza da salvação. E aqui no versículo 13, diz assim, ó: passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Olha só, ele pediu a parte do pai, o pai foi e deu a parte dele. E passado alguns dias, ele pegou os seus bens, achando que o seu dinheiro ia ser eterno, achando que ele era inteligente demais, catou tudo e partiu para um lugar muito longe. Imagina o coração do pai. Amém? Como que o pai e a mãe ficou vendo o seu filho que estava ali, tinha de tudo ali, pegar a parte dele e partir para outra cidade, muito longe. É aquela pessoa que ela está na presença de Deus, mas ela não é humilde. Amém? Ela quer fazer as coisas sozinha. Ela não quer a proteção do pai. Ela se acha autossuficiente. Eu vou pegar o meu dinheiro, eu vou partir para uma terra, vou virar empresário e vou mostrar para o meu irmão que eu sou o cara. Não é assim? Não é assim que fala aí fora? Amém? Ele não pensou no pai, não pensou na mãe, não pensou em nada. Amém? Ele só pensou em si mesmo. Ele só pensou no nome dele. Mas a Bíblia fala que ele foi para uma terra distante. E lá ele viveu dissolutamente, ou seja, de qualquer maneira, gastando tudo, indo em lugares aonde não era legal, gastou dinheiro com prostitutas, amém? Gastou vivendo
uma maneira orgulhosa, ostentando, né? Hoje em dia está na moda a ostentação. Quantos influenciadores por aí, né? Às vezes não tem nem nada, mas ostentam para dizerem que são melhores que os outros, põem aqueles cordão de ouro. Não tenho nada contra quem usa corrente, brinco, anel, amém? É apenas um modo de falar. As pessoas que exageram, né? Querem ostentar, carros de luxo, querem se apresentar como melhor do que os outros. É o caso do filho pródigo. Amém? Vimos hoje em dia quantos daqueles que ostentavam, né? Esse dia eu vi na televisão um rapaz jovem que fez um nome, né? Não vou citar o nome aqui por ética. Fez um nome lá nas redes sociais, ganhou dinheiro, fez uma zombaria com uma moça doente lá nos Estados Unidos. Hoje, esse tempo atrás, mostrou ele na televisão, praticamente perdeu tudo. Amém? É o caso desse jovem. Amados, tudo que você conquista sem Deus vai por água abaixo. Se você, meu amado e minha amada, não dá valor a Deus pela sua vida, os seus bens materiais não vão levar você à eternidade. Você pode conquistar, você pode ter o seu melhor, você pode ter o seu melhor carro, sua melhor casa, sua melhor roupa, você pode ter 3, 4 casas, 3, 4 carros, você pode ser uma pessoa muito abençoada financeiramente. Mas se você, meu amado e minha amada, não for humilde, não reconhecer Jesus como seu único Senhor e Salvador, tudo que você constrói vai chegar um tempo que o dia mal vem na sua vida e tudo vai por água abaixo. Amém? Não adianta. Eu já conheci no decorrer da minha caminhada muitas pessoas, empresários que tinham empresas que a gente chegou a ir orar na empresa para restabelecer. Mas devido, meu amado e minha amada, à desobediência ou não aceitar as coisas de Deus, acharem que são autossuficientes e caíram lá embaixo e perderam tudo. Amém? É o caso do filho pródigo. Partiu para uma terra distante. Não quis saber do pai, da mãe. A Bíblia não fala da mãe aqui, amém? Mas vamos colocar a mãe na cena, porque o pai e a mãe é que simbolizam a presença de Deus na sua vida. Amém? E ele abandonou tudo. E a Bíblia fala que ele passou a viver dissolutamente, de qualquer maneira. Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Olha aí, ó. Amém? Olha as coisas virando para o lado dele. Depois dele pegar o dinheiro, a parte dele, foi para uma terra distante e começou a consumir tudo, diz a Bíblia. Até que uma hora o dinheiro acabou, veio uma crise naquele lugar, naquele país, e a Bíblia fala que ele começou a passar necessidade. Amém? Assim acontece, meu amado, quando a pessoa sai da presença de Deus. Amém? Eu me lembro que quando eu estava na presença de Deus, pregando a palavra, estava passando uma luta muito grande dentro da igreja. E eu resolvi sair da igreja. Pior é o que eu fiz na minha vida. Depois de ter alcançado de Deus a misericórdia, Jesus tem me resgatado do mundo, amém? Das coisas erradas, de drogas, de bebidas, enfim. Conheci Jesus, me tornei um homem de Deus,
um pregador, a minha esposa também, uma obreira, uma mulher de Deus. E resolvi, por causa do homem, abandonar tudo. Pior erro que eu fiz na minha vida. E no começo eu me lembro, quando eu saí da igreja, aparentemente parecia que tudo começou a melhorar na minha vida. Olha só que mentira de Satanás. Eu me lembro que apareceram serviços bons, comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro. E pouco a pouco eu comecei a me afastar como filho pródigo da presença de Deus. Já não queria mais ir aos cultos, abandonei tudo. Devagarzinho, no começo quando eu saí, às vezes eu ainda ia para a igreja, uma vez ou outra. E cada vez se definhando na mata, digamos assim, entrando nas trevas. E as coisas, aparentemente, enquanto eu tinha aquela unção, que eu saí da igreja, aquele fogo dentro de mim, ainda eu sentia o temor a Deus. Amados e amadas, mas depois, com um certo tempo, comecei a frequentar baladas, comecei a entrar na cachaça, a virar noite em baladas, um homem que pregava a palavra de Deus no altar, agora nas mãos do inimigo de Deus. Onde eu fui se meter? E pior, levei a minha esposa, a minha família junto. Porque é assim, meu amado, quando você sai da presença de Deus, você não vai sozinho. Muitas pessoas que se inspiravam em mim, na minha esposa, tendo nós como referência, veio a decepção. Quantas pessoas que outrora eu pregava a palavra, chegaram a presenciar eu num boteco com um copo de cachaça na mão. E às vezes ficava até envergonhado. Não por mentir, mas para que aquela pessoa que outrora eu ajudava ela, agora aquela pessoa me vê e se decepcionar comigo. Amém? Filho pródigo. A palavra filho pródigo é o que desperdiça tudo. Tudo que Jesus me deu ali, naquele momento, me tirou da morte naquela época. Voltei de novo à lama. Sabe, há uma palavra na Bíblia que diz assim: a porca lavada voltou ao seu lamaçal. Eu fui um deles. Jesus me pegou, me lavou com o sangue dele, me fez um pregador, um homem de Deus, me deu uma família, filhos, uma esposa abençoada e maravilhosa, e o porco lavado voltou à lama, ao chiqueiro do mundo. Amados, aprenda isso, o mundo é um chiqueiro. Você acha que no mundo você tem amigos, e você tem apenas conhecidos. Amém? Porque na hora que vem a tribulação, o dia mau, aqueles que se dizem amigos se distanciam de você. Eu passei por isso. Tinha muitos conhecidos. Amém? Eu conhecia muita gente, mas na hora da minha dor, pouquíssimos, ou quase nada, ficaram do meu lado. Amém? Exceto a minha esposa, o primeiro Deus que nunca me abandonou, mesmo na lama, estava olhando para mim, pela misericórdia. E a minha esposa, minha família, amém, estiveram comigo ali. Mas poucos, aqueles que eu conhecia, que batiam no meu ombro, que falavam: você é um cara legal, gosto muito de você, é só conversa fiada e é apenas palha, fogo de palha. Porque, meu amado, há um ditado popular que diz: amigo, você se conhece na hora do aperto. É fácil ser seu amigo
quando tudo está bem. Quer ver você arrumar bastante amigo? Coloca dinheiro no bolso. Chama para ir para as baladas. Chega no bar e pede uma pinga, todo mundo te paga. Chega no bar e pede uma coxinha, te chamam de vagabundo. Amém? Manda você ir trabalhar. Não é o seu pai para ficar te pagando comida. Mas, meu amado, chega no boteco e fala assim, eu estou com vontade de beber e não tenho dinheiro. Toma aí, eu pago. Pega uma cerveja aí. Pega uma garrafa de pinga. Eu lembro que às vezes eu estava sem dinheiro. Quantas humilhações. Eu trabalhando. Tinha que comprar fiado no boteco. A vontade de beber era tanta que às vezes eu nem conhecia o lugar. E eu pedia fiado naquele lugar. Minhas mãos assim, ó. Amém. Um pregador da palavra de Deus, um homem de Deus que outrora subia no altar e pregava a palavra, expulsava demônios, orava e as pessoas eram curadas, fazia obra, evangelizava, passava o dia inteiro na igreja, estudando a palavra. Agora, filho pródigo, no mundão. E foram muitos anos. Aprenda isso. Se você que está me ouvindo estiver na igreja, está pensando em sair da igreja, não saia da presença de Deus. Pastor, mas eu estou passando muitas coisas dentro da igreja. Passe lá. Se você tiver de passar luta dentro da igreja, a luta passa. Fique firme. Ore. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Porque lá fora você vai passar luta também. Mas com um diferencial. Sem a sabedoria de Deus e sem a proteção de Deus. Amém? E muitos anos, meu amado, eu vivi assim. Muitos anos. Afastado da presença de Deus. Comecei a beber, cada vez mais a beber, a se embrenhar na mata, baladas, noitadas, bebidas. O meu dinheiro era tipo um lixo, né? Eu recebia, já ia para o boteco. Às vezes eu tinha vontade de comer uma carne, trabalhando, deixava de comprar carne para comprar a bebida. Eu comprava a garrafa de cachaça, quando estava pela metade, eu já estava pensando na outra. E de quebra, a minha esposa ainda fumava 2 maços de cigarro por dia. Todo dia era pinga e cigarro. Pinga e cigarro não faltava. Amém? O diabo não deixava faltar. É triste falar isso. Às vezes faltava uma mistura, às vezes acabava um gás, mas a pinga estava debaixo da pia. E o cigarro estava também na cômoda ou dentro do carro. Olha só o que o diabo faz. No começo, quando você sai, você ainda tem o fogo da presença. Mas quando o diabo sabe e vê que você já não tem mais força, aí ele começa a atacar você. Aí, meu amado, assim como o filho pródigo, desperdiçou tudo. Joguei tudo fora. Literalmente falando, me joguei para o mundo. Amém? Coisas absurdas. Amém? Eu cheguei a fazer. Mas, pela misericórdia estou aqui. Até eu cair no hospital. Aí eu dei valor. Aí, meu amado, quando o ser humano cai no hospital, como eu caí, já sofrendo, alcoólatra, bebendo praticamente 2,5 litros de pinga, 3 litros por dia, todo dia, eu tomava mais de 2 litros de pinga, 2,5 litros, 3 litros, todo dia de cachaça. Eu não me via mais na igreja. Naquele momento eu falava para Deus, Senhor, se eu conseguir chegar na igreja e sentar no banco da igreja, para mim já está bom. Mesmo que o Senhor não quiser que eu pregue mais a palavra, não tem problema. O que eu quero nesse momento é ser salvo. E salvar a minha família. Amém? Deus fez muito mais, Ele é tão bom, estou pregando a palavra de novo. Olha só. Amém? Caí, meu amado, no hospital. 4 meses lutando pela vida, com
infecções generalizadas, pancreatite, cirrose, tudo que você imaginar, úlcera, 2 UTIs, usando fraldas, desenganado pela medicina, já não comia mais, não bebia mais água, situação que outrora um homem de Deus foi parar. Foram muitos anos da minha vida e eu não conseguia voltar. Aprenda isso. A primeira vez que você vai para a igreja já é difícil. Mas quando você aprende a palavra, quando você sai para voltar, é mais difícil ainda. Mas por que, pastor? A Bíblia diz que quando um espírito sai do homem, um espírito imundo, quando ele é expulso, Deus restabelece aquela pessoa. Mas o demônio que saiu dessa pessoa, ele anda vagando por aí. E ele não acha outro corpo, outra casa aonde morar. Ele fala, vou voltar para a minha casa, da onde eu saí, da onde eu fui expulso. Mas a pessoa que ela foi liberta não se apega com Deus. Aí quando o diabo vem, ele não vem sozinho. Ele traz uma turma com ele. A Bíblia fala que ele traz mais 7 espíritos. E o estado daquele homem fica 8 vezes pior do que já era. Se ela tomava apenas um copo de pinga, ela vai acontecer como eu, vai tomar 3 litros de pinga por dia. Se ela estava nas drogas, ela vai entrar no crack, ela vai ficar pior. Se ela furtava algumas coisas pequenas, ela passa a roubar coisas maiores. A vida dela vira um balaio de gato. Amém? E assim, meu amado, aconteceu comigo. Parei no hospital, caí no hospital, até o ponto dos médicos chegarem para minha esposa e dizer, olha, pode chamar os familiares, porque o caso dele não tem mais jeito. E oração, em cima de oração, e eu orava, e eu pedia clemência, e eu falava para Deus, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou voltar a pregar a tua palavra. Eu vou voltar a ser um homem de Deus. Eu vou fazer tudo para o Senhor dobrado. Tudo que eu deixei de fazer, eu vou fazer para ti e por ti. Toda semana eu acreditava que eu ia sair, mas a situação ficava pior. Mas eu não perdi a minha fé. Porque meu amado e minha amada, uma coisa que mesmo no mundo, como eu estava, eu nunca perdi algo chamado pequenininho, chamado fé. Mesmo eu sabendo que eu estava naquela vida errada, mas eu ainda acreditava no Senhor. Eu sabia que eu tinha errado. O erro não estava em Deus. O erro não estava na Bíblia Sagrada. O erro estava em mim. E o primeiro ponto que eu fiz foi reconhecer esse erro e dizer para Deus, Senhor, eu errei. Errei muito. Eu peço o teu perdão e peço mais uma, porque muitas oportunidades eu já tive quando eu morava em São Paulo. Amém? Eu passei pela morte muitas vezes, muitas mesmo. E pela misericórdia do Senhor, Deus me trouxe no último dia, 4 meses na UTI, 4 meses no hospital, melhor dizendo. Já na UTI, desenganado, uma bela noite, eu dormi desenganado, cedo pela manhã, acordei curado, com os médicos em volta de mim, e pasmos pelos meus órgãos ter voltado a funcionar. Amém? A mão do Senhor. Naquela madrugada, Deus operou a minha vida. E me deu mais uma chance que nunca mais eu vou abandonar. E Deus manda dizer a você nesta manhã. Se você, meu amado, se você, minha amada, está pensando em sair da presença de Deus, não saia. Amém? Não abandone a presença de Deus. Não deixe a presença do Senhor por nada nesse mundo. Não troque. Não seja um filho pródigo que desperdiça todas as coisas. Fique com o Pai. Fique na fazenda de Deus. Amém?
Fique no reino de Deus, não saia. Porque, meu amado, não vale a pena. Eu estou dizendo a você, eu conheço os dois lados, como diz o ditado da moeda. O lado bom de Deus e o lado amargo de Satanás. Eu posso falar com propriedade. O que eu passei, eu não desejo para o meu pior inimigo. Eu não tenho inimigo, amém? Mas se alguém julga ser meu inimigo, eu falo para ele, eu não desejo a você o que eu passei. Dores infinitas, 24 horas, dores. E tinha hora que eu pensava, se não fora o meu chamado, se não fora a minha esposa, a minha família, os meus filhos, amados, era preferível eu partir daqui mesmo. Porque doía tudo, a barriga desse tamanho, e eu só a caveira. Amém? Olha o que Deus faz, por amor a mim e por amor a você. Amém? E o mesmo Deus que fez na minha vida, é o mesmo Deus que faz na sua vida. Olha só, versículo 15. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Olha a situação que chegou o filho pródigo. Um rapaz que tinha de tudo, na casa do pai, fazendeiro, amém? Debaixo da proteção do pai, achou que era autossuficiente, pediu a parte do pai. O pai não o impediu, né? É aquela pessoa que acha que Deus vai impedir. Amados, Deus te dá o livre-arbítrio, amém? Se com tudo isso que eu passei, se eu resolver abandonar a Deus de novo, Deus não vai me impedir. Só que eu já tenho que ir preparado. Amém? O filho, ele disse, pai, me dá a minha parte. O pai não falou, não vou te dar. O pai foi lá, pegou, a sua parte. Amém? Então, meu amado, o poder de decisão está em você. Deus não vai te forçar a barra. Jesus, ele te chama todo dia. Todo dia o Espírito Santo toca no seu coração. Está escrito, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus deseja ter comunhão com você. Mas é preciso você abrir o seu coração, a sua vida, para que o Espírito Santo entre na sua vida e transforme o seu viver. É preciso. Amém? Esse rapaz abandonou tudo, perdeu tudo. Uma hora o pote secou, a fome veio daquele lugar, e ele foi até alguém, diz a Bíblia, e ali ele desejava comer. Olha só, meu amado e minha amada, a situação que esse rapaz chegou. Ele desejava comer as lavagens, a alfarroba de porcos. O homem disse, olha, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas se você quiser comer das lavagens dos porcos, que eu jogo lá, você pode comer. Já pensou? O que vinha no pensamento dele? Agora você imagine ele pensando, tinha de tudo. Vamos trazer para hoje. Tinha carro bom, tinha dinheiro no bolso, trabalhava com meu pai, final de semana eu podia sair, tinha dinheiro, tinha status, tinha o meu nome, sendo filho do fazendeiro, aonde eu chegava eu era respeitado. Agora, comendo lavagem de porcos. Aconteceu comigo. Aquele rapaz pregava a palavra. Aquele rapaz, um homem de Deus, a sua esposa, a mulher de Deus, agora um pingaiado no bar, um cachaceiro no bar. Amém? Quantas vezes eu escutava as músicas, os hinos cantados na igreja, eu não tinha força para entrar na igreja.
E esse rapaz começou a comer lavagem de porcos. Versículo 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele desejava, olha aqui, ó. Vamos ler o texto aqui, ó. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Amém? Amado, quando você sai da presença de Deus, quando você perde tudo, ninguém te dá nada. Falam assim, aquele é o imprestável, aquilo é o zero à esquerda, aquilo não vale nada, é um lixo. As pessoas pensavam assim de mim, amém? Aquele pingaiado. Quantas pessoas não pensaram assim de mim? E eu estava fazendo por onde? Amém? Mas, na contramão de toda a história, existe um Deus. Um Deus que te ama. Um Deus que tem misericórdia de você. Um Pai amoroso, que enquanto todos te abandonaram, quando todos te abandonam, existe um Deus que está escrito, ainda que o seu pai e sua mãe te abandone, eu, o Senhor, não te abandonarei. E uma coisa que o filho pródigo, ele fez de bom. Olha aqui, ó, no versículo 17, do capítulo 15 de Lucas, Novo Testamento. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Olha só, meu amado, a importância do arrependimento. Quando ele desejava comer as lavagens dos porcos e ninguém lhe dava nada, ele caiu em si. Como diz aí fora, caiu a ficha. O Espírito Santo começou a trabalhar na mente e no coração dele. Quantos trabalhadores de meu pai estão vivendo bem, ganham seu dinheirinho, comem bem, estão na fazenda do meu pai, e eu sou filho, eu estou aqui nessa situação. Eu vou pedir para o meu pai, para pelo menos ele me tratar como um trabalhador, para ele me empregar lá, não como filho, mas como um trabalhador. Já, a minha vida já vai melhorar, porque eu vou ser um trabalhador do meu pai, o meu pai é um homem justo, vai me pagar, eu vou comer bem, vou me vestir bem, amém? Já vou sair dessa situação. Mas a palavra-chave, caiu em si. Amém? Amados, uma coisa eu digo a você, para você mudar de vida, o primeiro ponto que você tem que fazer, cair em si. Reconhecer que você sem Deus você não é nada. Reconhecer que a sua vida é como uma casca de ovo. Reconhecer que você só respira porque Deus te dá o ar. Reconhecer que o seu coração só bate porque Deus faz bater. Reconhecer que você acordou pela manhã porque Jesus te despertou. Amém? E que sem Ele nós não somos nada. E reconhecer, eu preciso de Deus. Eu vou até Jesus. Eu não quero mais viver assim. Eu tenho andado triste, vazio. Sou dependente do álcool. Sou dependente das drogas. Sou dependente disso, daquilo. Minha vida não tem sentido. Eu vou ter com meu pai. Igual o filho pródigo. Eu desperdicei tudo. Mas agora eu vou ter com meu pai. Esse é o primeiro ponto que é importante na vida de alguém. O que é, pastor? Reconhecer, cair em si. Amém? Olha aqui, ó. 18. Levantar-me-ei, tomar uma atitude. Amém? De nada adianta eu cair em si
mas se eu não tomar uma atitude. E ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Muitos querem uma mudança, mas não se levantam. Está escrito, põe-te de pé e falarei contigo. Mas primeiro põe-te de pé. Amém? Sai da caverna. Vem para a minha casa. Vem me buscar, vem me adorar, que eu vou falar com você. Põe-te de pé. O filho pródigo disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Amém? É a primeira atitude, cair em si. Segunda, se levantar. Tomar uma atitude e ir. Jesus chama você e diz, vinde como estáis. Não importa se você está bebendo, fumando, se prostituindo, roubando, matando, não importa. Mas venha para Deus. Jesus, Cristo te chama nessa manhã. Ele manda dizer a você, vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Amém? Tome uma posição, tome uma atitude de fé. Não importa, Jesus te ama da maneira que você está. Amém? Ele diz, vinde como estáis. Você vem aos braços de Deus, Ele vai mudando a sua vida. Ele vai tirando os vícios. Ele vai te libertando da prostituição, do adultério, da fornicação, do mal, da mentira, dos vícios. Mas venha, Cristo te chama nesta manhã. Amém? Deus está falando com você. Você sente o seu coração tocar. Você sente que essas palavras é para você. Amém? É porque Deus te ama. Você não está aí por acaso. Você não deparou nesse vídeo arrastando o celular para cima e para baixo e algo te chamou a atenção. Não é à toa. É o trabalhar de Deus na sua vida, meu amado e minha amada, em nome de Jesus. Amém? E olha só, finalizando aqui a palavra. Versículo 20. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Amém? Olha aqui, vamos repetir. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Olha só, irmão. Quem é esse homem? Na parábola, quem é esse pai? Amém? Deus. Quando ele caiu em si, se levantou, foi ter com o pai dele de longe. Talvez ele vindo, o que meu pai vai falar de mim? Ele vai brigar comigo. Eu fui orgulhoso. Eu peguei o dinheiro, gastei tudo. Ele vai me xingar. Mas eu não estou nem aí. Eu vou pedir emprego para ele. Coração de pai, de Deus. O pai, quando veio de longe, correu, o abraçou, o beijou. Eu não vou mais adiante aqui, mas a Bíblia fala que o pai mandou fazer uma festa. Chamou os empregados e disse, olha, mata o melhor novilho. Vamos fazer uma festa. Esse meu filho estava morto e reviveu. Apareceu vivo. Eu pensava que ele tinha morrido. Não importa o que ele fez, eu vou o perdoar. Eu vou o restabelecer no seu lugar. Qual é o lugar, pastor? Filho. Não vou tratar ele como empregado. Vou tratar como filho. Porque, meu amado e minha amada, você é filho. E quando você cair em si, se levantar, tomar uma atitude e a presença de Deus, Ele vai te tratar como filho.
Não importa o que você fez. Não importa que o mundo te julgue. Não importa que o mundo te condene. Não importa os dedos apontados para você. O que importa é que Ele vai te tratar como filho. E vai te abraçar. E vai te beijar. E vai pôr uma aliança. A palavra no seu coração, uma aliança no dedo. E vai te restabelecer. É o que Deus fez comigo. Amém? Dedos apontavam para mim. E hoje, ainda que dedos apontem para mim, eu não estou nem aí. Porque eu sou filho. Amém? E filho do rei. Do rei dos reis. Sou príncipe diante de Deus. Amém? Não importa que o mundo me julgue. Não importa o que pensam de mim. Não importa se gostam de mim, se não gostam de mim. O que importa é que Deus me ama e eu amo a Deus. Amém? E amo o meu próximo como a mim mesmo. Amém? E se alguém ousar falar alguma coisa, eu digo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se alguém insistir, eu digo, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E ponto. Amém? Amados, fechando aqui a palavra. Jesus te ama. E não importa qual seja a sua situação. Talvez você está vendo essa mensagem em um hospital. Talvez preso numa cadeia. Você está ali, numa contravenção, mas vendo o celular. E você se deparou com essa mensagem. E o Espírito Santo está falando com você. É porque Ele se importa com você. Então, tome essa atitude. Caia em si. Se levante. E vá em busca de Deus. Ele te chama e Ele diz a você: aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Quem estiver com sede, coma do pão da vida. Amém? É o que Deus fala com você nesta manhã. Vamos orar em nome de Jesus? Vamos orar. Se você está com dor, ou se você está angustiado, de repente você nem dormiu de noite, está preocupado, preocupada, ansioso, ansiosa, né? Através desta oração, eu creio que Deus Ele vai te dar uma resposta e te abençoar a partir do momento em que você crê. Amém? Feche os seus olhos se você puder. Se você não puder, estiver dirigindo, ou no seu trabalho, ou em algum lugar que você não pode orar, né? Então, no seu pensamento você diga: eu creio, eu recebo, diga amém, que Deus Ele sabe, Ele vai te honrar. Amém. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor. Pai, que esta palavra, Senhor, surta, meu Pai, efeito na vida dessa pessoa. Pai, eu não sei qual é o problema que ela está enfrentando, meu Pai, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Meu Pai, e nesta manhã, em nome de Jesus, Pai, pela internet, meu Deus, aonde a minha voz alcançar, Espírito Santo, toca nesse coração. Pai, eu declaro a força, a vida, a cura na vida, Pai, dessa pessoa, meu Deus. E aonde Espírito Santo ela estiver, nesse momento, meu Pai. Eu não sei qual momento em que essa mensagem vai chegar para ela. Mas em nome de Jesus, Pai, que essa mensagem, Pai, transborde no coração dessa pessoa. E eu repreendo todos os males, toda obra maligna, o câncer, o começo do infarto, a depressão, a opressão, a diabetes, o mal que caia por terra, nesta manhã, em nome de Jesus, eu quebro como ministro da palavra de Deus,
Eu repreendo toda ação maligna. E eu digo mal aonde você estiver me ouvindo. Em nome de Jesus Cristo, desapareça nessa vida. Desapareça nessa vida. Que haja a unção, o testemunho, a libertação, a paz na vida dessa pessoa. É o que eu te peço, Pai, nesta manhã, e eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê do outro lado, diga amém, diga glória a Deus, diga eu creio em nome de Jesus. Receba aonde você estiver, em nome de Jesus. Amém? Amém, meu amado, bom dia, que Deus te abençoe e que te dê a paz, o amor, a prosperidade e, acima de tudo, a salvação. E que o amor do Pai, e que a graça de Jesus, e que a comunhão do Espírito Santo seja e esteja com todos vocês. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo eu, disse Deus, quem impedirá? Deus abençoe Jonatas Lima. Dá um abraço em todo mundo, muitas bênçãos para você, para a Rose, para todo mundo aí, em nome de Jesus. Um forte abraço, Deus te abençoe.